Muito bem, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula aqui vamos resolver o exame de matemática da 12ª de 2020, primeira época. Antes disso, subscreve aqui no canal, põe like e partilha. Ajuda o canal a crescer. Sem mais delongas, vamos a isso. Bom, começando com o número 1. Não vamos levar muito tempo aqui, então vamos tentar ser dinâmico para não levar muito tempo. Então, qual é o valor da expressão? Então, aqui tem 7 fatorial vezes 4 fatorial sobre 5 fatorial vezes o 6 fatorial. Agora, para poder calcular o valor dessa expressão, é importante identificar os maiores termos, tanto no denominador assim como no numerador. Então, aqui tem este como sendo o maior termo no numerador e tem este aqui como sendo o maior termo no denominador. Então, vamos reduzir o maior do numerador até o maior do denominador e reduzir assim aqui também. Entre os menores, vamos reduzir o maior até o menor. Então, aqui vai ser 7 vezes o 6 fatorial, que estamos a reduzir para este elemento aqui, vezes o 4 fatorial, sobre reduzindo o 5, que é o maior dos menores, né? Então, fica 5 vezes o 4 fatorial vezes o 6 fatorial que estamos a manter. E depois simplifica 6 fatorial com 6 fatorial, 4 fatorial com 4 fatorial. Isto fica igual a 7 sobre o 5. Então, 7 sobre 5 está muito bem representado na alternativa B. Então, tem o número 2. Qual é a forma simplificada da expressão combinação de n mais 1 tomado 2 a 2. Então, aqui precisamos de conhecer a forma da combinação. Então, combinação de n tomado a p é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial vezes o p fatorial. Então, é só questão de colocar esta forma aqui. Então, vai ser esta combinação aqui, vai ser n mais 1 fatorial sobre o n mais 1, que neste caso representa o n aqui na fórmula. Depois, menos o p, que é 2 aqui, fatorial vezes o 2 fatorial. Então, isto fica igual, calculando esses dois termos semelhantes. Então, vai ser n mais 1 fatorial sobre o n. 1 menos 2 fica menos 1 fatorial vezes os 2 fatorial é igual a 2. Então, aqui vamos reduzir o maior, que é n mais 1, até o menor. Então, o n mais 1 reduzindo, começa de n mais 1, depois n mais 0, que é simplesmente o n, depois o n menos 1. n menos 1 fatorial sobre o n menos 1 fatorial vezes este 2. Então, simplifica. Então, fica aqui a expressão de n mais 1 vezes o n sobre 2. Então, vamos lá ver onde que é essa alternativa. Número 2 é a alternativa A, que está muito bem representada na opção A. Então, precisa perceber, veja que aqui na nossa redução temos este n aqui do lado direito, aqui está do lado esquerdo. Então, a multiplicação goza da propriedade comutativa. Isto pode muito bem representar-se desta maneira aqui. Então, significa que a posição não muda o resultado. Então, vamos para o número 3. Qual é o valor de n satisfaz, ou tinha que ser qual é o valor de n que satisfaz a condição arranjo de A tomado a 2, isto é igual a 12. Então, pela fórmula arranjo de n tomado a p é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Esta aqui é a fórmula. Então, aqui vamos colocar esta fórmula aqui. Então, vai ser n fatorial sobre n menos 2 fatorial. Isto deve ser igual a 12. Então, aqui vamos reduzir o maior até o menor. Então, tem que se entender primeiro o domínio de n. O n aqui é o número natural. Então, significa que o conjunto de solução também tem que ser um número natural. Então, significa que aqui já temos algumas alternativas que podemos já eliminar a priori, que são esses dois números negativos. Esses dois números negativos não fazem domínio dos na arranjo fatorial, né? Então, são números são por serem negativos. Então, as alternativas corretas aqui pode ser o 3 e o 4. Então, tendo aqui, podemos reduzir ou podemos fazer o método de substituição, que consiste em levar este número aqui, substituir aqui
ver se vai ser igual a 12, ou levar esta aqui e substituir. É o método de tentativa que podemos muito bem. Então vamos lá começar com a alternativa B. Estamos a testar. A alternativa B tem 3, então vai ficar 3 fatorial sobre aqui 3 menos 2 fatorial tem que ser igual a 12. Então, aqui onde tem N, coloca-se as opções que estamos a tentar, que é o 3 aqui. Então, vai ficar 3 fatorial sobre 3 menos 2 em 1 fatorial tem que ser igual a 12. Então, significa que aqui vamos ter 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 1 fatorial é 1. Isto tem que ser igual a 12. Então, significa que dá 6. 6 vezes 1 dá 6 dividido por 1 fica 6. Então, fica 6 igual a 12. Então, não é possível. 6 não é igual a 2. Então, isto não é verdade. Significa que a alternativa B não é a correta, porque não satisfaz essa condição. Podemos testar já a alternativa 4. A alternativa D que tem 4. Então, fica 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial, isto sendo igual a 12. Então aqui vamos calcular, fica 4 fatorial sobre 2 fatorial, tem que ser igual a 12. Então aqui é só reduzir até 2. Então fica 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial, isto igual a 12. Então simplifica. Fica, portanto, aqui 12 igual a 12. Então aqui vamos assumir que a alternativa correta é a alternativa B. Então pode muito bem simplificar fazendo desta maneira aqui. Mas se ver que é trabalhoso, pode resolver naturalmente isto. Pode resolver. Então, quando tem o n fatorial sobre n menos 2 fatorial, isto sendo igual a 12. Então, aqui é só reduzir o maior até o menor. Então, o maior é n mais 0, que é exatamente n fatorial, até o n menos 2. Então, vai ficar o n menos 1, depois é que vai para o n menos 2 fatorial sobre o n menos 2 fatorial. Isto vai ser igual a 12. Porque o objetivo principal aqui, primeiramente, é eliminar o fatorial. Depois do fatorial, vai procedendo aplicando as operações algébricas necessárias. Então, simplifica aqui, simplifica. Isto multiplica aqui e multiplica com o segundo. Então, fica n vezes n, fica n fatorial. N vezes menos 1 fica menos o n. Isto igual a 12. Então, esta aqui passa para cá, fica negativo. Fica n ao quadrado menos n menos o 12, isto igual a 0. Então, estamos diante de uma equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau, podemos calcular o N1, o N2. Tem duas raízes, né, por ser do segundo grau. Então, podemos muito bem usar a regra do produto e da soma. O produto da soma são dois números que ao multiplicar vai dar menos 12, ao somar vai dar o simétrico de B. Este B aqui é menos 1. Então, o seu simétrico vai ser 1. Então, a soma tem que ser igual a 1. Então, vamos ter aqui 4 e 3. Ao multiplicar esses dois valores dá 12. Então, não dá menos 12. Então, temos que multiplicar um número com sinal negativo. Aqui tem que ter sinal negativo. Mas o sinal negativo deve garantir com que o valor daqui seja positivo para ser o simétrico, né, de menos 1. Então, significa que o sinal negativo vai para o menor número. Então, aqui este 3. Então, o produto é menos 12, a soma é 1. Então, essa como se faz? Então, aqui, a alternativa correta, este 3 por ser negativo não faz parte do domínio. O valor que faz parte do domínio é exatamente o 4 por ser positivo. Então, a alternativa correta é esta alternativa, a alternativa que está muito bem representada na opção D. Então, isso é opcional. Pode usar aquela primeira maneira que é muito mais flexível. Então, vamos para o número 4. Quantas anagramas da palavra capítulo terminados por P podem formar? Então, aqui estamos nas permutações. Então, na palavra capítulo, então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Então, pretende saber quantos anagramas. Anagramas são palavras com sentido ou sem sentido, né? Então, que terminam por P. Então, é só levar este P, colocar no fim. Então, vamos ter aqui o K, depois I, né? Depois vamos ter T, U, L, O, depois o próprio P. Então, queria saber quantos anagramas é possível escrever. Então, é só ver que aqui é só questão de permutar, trocar de posições entre essas letras aqui, excepto o P. Então, significa que aqui vai ser permutação dessas letras aqui,
que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser permutação de 7. Então, pela fórmula permutação de n é igual a n fatorial. Então, a permutação de 7 é igual a 7 fatorial. 7 fatorial é igual a 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que multiplicando vai ser exatamente a 5.040. Então, essa alternativa está muito bem, este resultado está muito bem representado na alternativa A, na opção A. Depois vamos para o número 5. Considera uma experiência que consiste no lançamento de um dado e registro do número da face que fica voltada para cima e designe por P, Q e R os seguintes acontecimentos. Então, primeiro tem que saber que um dado tem 6 faces. Um dado tem 6 faces. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta face. Então, a proposição P é sair divisor de 5. Sair divisor de 5. Então, significa que ao lançar a moeda vai ser divisor de 5. Quais são os divisores de 5? É o próprio 5 e o 1. São números que dividem o 5. É divisível por si mesmo e por 1. Depois vamos para o que? A proposição o que? Sair múltiplos de 2. Então, sair múltiplos de 2 significa ter 2, 4 e 6. Esses aqui são os múltiplos de 2. A última proposição, R, é exatamente sair divisor de 3. Sair divisor de 3. E quais são os divisores de 3? É o próprio 3 e o 1. Então, como caracteriza os acontecimentos POQ e POR e Q? Ok, POR e Q. Então, este acontecimento em que consiste? POQ significa sair divisor de 5 ou sair divisor de 3. Isso é muito bem possível, porque trata-se de uma condição de junção, né? Ou, então, significa que ao lançar uma moeda pode sair divisor de 5 e divisor de 3. Isso é possível, né? Isso é possível ao lançar uma moeda, tendo em conta que a moeda tem 6 faces. Agora, o maior problema é aqui no I. Tem que sair um número que seja divisor de 5 ou divisor de 5, que é a proporção P, ou divisor de 3. E isso significa em simultâneo, ao mesmo tempo, sair um múltiplo de 2, tendo em conta que esses divisores de P e R não são múltiplos de 2. Então, trata-se de uma característica ou de um acontecimento incompatível, não é compatível. Então, significa que a alternativa correta é a opção C. É muito bem simples. Então, depois vamos para o número 6. Uma urna contém 5 bolas. Então, tem aqui 5 bolas vermelhas. Então, temos 5 bolas vermelhas, 4 brancas e 4 bolas brancas e 3 pretas. E temos 3 bolas pretas. Extraindo-se ao acaso uma bola, qual a probabilidade de ser branca? Então, o cálculo probabilístico, então, significa que a probabilidade de um certo acontecimento é igual a casos favoráveis sobre casos possíveis. Então, casos favoráveis é exatamente aquilo que se pede. É aquilo que se pede, é o acontecimento que deve ocorrer. Então, aqui disse que qual a probabilidade de sair uma bola branca. Então, significa que caso favorável, sendo aquilo que se pede, são números de bolas brancas. E caso possível, são todas as bolas. Então, aqui temos no total 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Temos 12 bolas. Então, aqui esta probabilidade deve ser igual a 4 sobre 12. Pode-se muito bem simplificar por 4. Aqui também simplificar por 4. Então, fica 1 sobre 3. Então, 1 sobre 3 está bem representado na opção C.
Então vamos para o número 7. O número 7. Qual é o termo geral da sucessão? Muito bem. Então, aqui precisa do termo geral dessa sucessão. Então, nós sabemos que os termos gerais podem ser de uma PA ou PG, uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica. Isso vai depender da própria razão, né? Então, essas aulas tem aqui no canal. Então, eu sugiro que, se tem algumas dúvidas, pode ir lá visitar os vídeos. Então, aqui para dividir, para determinar o termo geral desta sucessão aqui, entenda que aqui tem uma sucessão, tem esses números que estão caracterizados, no numerador tem uma certa característica, esses números que estão no denominador também têm uma outra característica. Então, aqui o que é aconselhável é calcular o termo geral desta sucessão do numerador e o termo geral desta sucessão do denominador. Então, aqui temos no numerador, temos o 1, 3, 5, 7 e o 9. Então, para determinar o termo geral, precisamos do primeiro termo, que é o 1, nesta sucessão, e precisamos da razão. Então, para termos a razão, aqui temos que dividir o termo anterior, o posterior com o anterior, o antecessor com antecessor, para ver se é uma PG ou não. Se for uma PA, tem que fazer as diferenças. Então, a razão aqui tem que ser constante. Então, fazendo este dividido por este, dá 3. Este dividido por este já não dá 3. Então, não é uma PG. Então, vamos usar a regra de PA. Este menos este dá 2. 5 menos 3 dá 2. 7 menos 5 dá 2. 9 menos 7 dá 2. Então, significa que estamos diante de uma progressão aritmética. Sendo uma progressão aritmética, então vamos calcular usando a fórmula. Então, a fórmula de uma progressão aritmética, o termo geral é igual a 1 mais o n menos 1 vezes a diferença. Então, o AN, que é a progressão A1, fica 1 mais o n menos 1 vezes o 2. Este multiplica aqui e multiplica o segundo termo, o segundo elemento. Assim que então fica o termo geral igual a 1 mais n vezes 2 fica 2n, menos 1 vezes 2 fica menos 2. Então, esses dois aqui são semelhantes. Então, calculamos entre si. Então, vamos manter o 2n. 1 menos 2 fica menos 1. Então, vamos ter aqui o AN sendo igual a esta sucessão, o 2n menos 1. Depois, vamos calcular a sucessão do denominador. Temos o primeiro termo sendo 2, o segundo termo sendo 4, o terceiro termo 8, 16, 32, assim sucessivamente. Então, aqui vamos ter o primeiro termo sendo igual a 2. Vamos lá, fazendo a diferença da 2, da 4, então significa que não é uma PA. Então, fazendo as divisões, este dividido por este dá 2, este dividido por este também dá 2, este dividido por este também dá 2. Então, significa que estamos diante de uma progressão geométrica, então, de razão sendo igual a 2. Então, a fórmula de determinar o termo geral de uma PG é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Então, é questão de substituirmos aqui com os respectivos dados. O A1 é o 2 vezes a razão é 2n menos 1. Então, veja que aqui temos o produto de potências com a mesma base. A potência daqui é 1. A potência daqui é n menos 1. Então, mantém-se a base, é a propriedade da potenciação. Quando se tem o A elevado a B vezes A elevado a C, então isto é igual a elevado a B mais C. Mantém a base, soma os expoentes. Então, aqui vai ficar o AN igual a 2 elevado a 1 mais n menos 1. Esses dois são simétricos. Então, fica o AN igual a 2 elevado a n. Então, significa que aqui vamos ter o termo geral da sucessão do denominador, que é igual a 2n. Então, é só ver onde que tem esta alternativa. Esta alternativa aqui, ou seja, este resultado está muito bem representado na alternativa A. Bom, vamos para o número 8. Número 8
As sucessões AN, BN e CN, quanto à monotoniação, então aqui precisamos de calcular os primeiros, pelo menos os primeiros 3 termos para podermos saber qual é o comportamento, se a sucessão cresce ou decresce, para podermos determinar a sentença. Então, na primeira sucessão, n-3 sobre n mais 1. Vamos calcular o A1, onde tem n substituído com 1. Substituindo com 1 vai ficar 1 menos 3, fica menos 2. Aqui substituindo com 1 vai ficar 1 mais 1, fica 2. Isto fica igual a menos 1. Então, o menos 1 é o primeiro termo. Então, vamos calcular o segundo termo. Onde tem n substitui com 2, fica 2 menos 3. Isto fica menos 1 sobre... Colocando 2 aqui, vai ser 2 mais 1 fica 3. Então, vamos ter um terço. Então, o que é que conseguimos perceber? Então, estamos a perceber que esta sucessão está a crescer. Este é maior, ou seja, está a crescer, sim. Esta aqui é maior que esta aqui. Este é maior que esta aqui. Vamos calcular o A3. Então, A3, colocando 3 aqui, significa que vai ter 3 menos 3 é 0. Sobre aqui, colocando 3, 0 dividido por 4. Isto vai ser igual a 0. Então, veja que aqui temos o menos 1, depois temos menos 1 sobre 3, depois temos 0. Então, esses valores aqui estão cada vez mais crescendo, estão a começar do menor para o maior, que vai até mais infinito. Então, significa que temos a primeira sucessão como sendo uma sucessão crescente. Esta sucessão está a crescer. Então, crescendo, já podemos descartar esta opção e descartar esta opção. Ficamos somente com as duas opções, crescente e crescente. Depois vamos para o BN. O BN é igual a menos 1 elevado a 2n. Então, precisa de saber que 2n é o termo geral de números pares. Qualquer número negativo elevado por número par é sempre igual ao número positivo. Então, isso significa que o menos 1 elevado a qualquer número par vai ser sempre igual ao valor positivo. Então, qual é a sucessão aqui? Vamos calcular o primeiro termo. Substituindo com 1 aqui, vamos ter 2 menos 1 elevado a 2, que vai ser igual a 1. Substituindo com 2 aqui, vamos ter 2 vezes 2 dá 4. 4 que eleva ao menos 1 vai ser igual a 1. Então, substituindo aqui com 3 para calcular o terceiro termo, vamos ter aqui o menos 1 sendo elevado a 6, porque vai ser 2 vezes o 3. Então, fica 6. Então, 1 elevado a 6 também dá 1. Então, significa que essa sucessão aqui é constante. Sendo constante, significa que não é monótona. Não sendo monótona, significa que não cresce nem decresce. Então, temos a segunda opção, que é monótona. Que não é monótona, este caso. Então, temos crescente não monótona. Então, significa que a alternativa correta é esta aqui. Por questões do tempo, podemos não testar, não fazer análise da terceira sucessão, né? Tendo em conta que já temos a alternativa correta. Então, dadas as sucessões, temos 1 com 6, 10, 4, 8, 18, e 6, 10, 14, 18 e 22. Se calhar já não consigo ler os números. Ok, mas vamos lá. Então, para sabermos se é PA-PG, primeiro temos que testar se é PA, é fazer as diferenças. Se a razão for constante, então é PA. Fazer diferença é fazer este menos este, dá 4. 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 Então, significa que esta sucessão aqui de razão 4 é PA. Depois vamos à segunda sucessão. Este menos este dá 3. Este menos este dá 6. Então, significa que não é PA. Se não é PA, então provavelmente é PG. Sendo PG, temos que fazer as divisões. Este dividido por este dá 2. Este dividido por este dá 2. Este dividido por este também dá 2. Então, significa que é uma PG de razão 2. É uma progressão geométrica. Então, vamos para a terceira sucessão. Aqui temos a incógnita A. Então, temos A, 3A como primeiro elemento, né? O primeiro termo. O segundo termo é 3A menos 2. Então, vamos fazer 3A menos 2, que é o primeiro termo, menos é o segundo termo, menos o primeiro. Estamos a testar se é PA
ou não. Então aqui vamos ter 3A menos 2 menos 3A. Esses dois são simétricos, então fica com menos 2. Então vamos lá ver se este menos este vai ser igual a menos 2. Se for igual, então é uma PA. Então temos 3A menos 4 menos 3A menos 2. Então, este multiplica com o sinal positivo daqui, multiplica com o sinal negativo. Fica 3A menos 4, 3A menos vezes 3A, fica menos 3A. Menos vezes este sinal fica positivo, fica menos 2. Então, simplifica, são simétricos. Fica menos 4 mais 2, fica igual a menos 2. Então, a razão é a mesma. Então, significa que é uma PA. É uma PA. Então, a resposta tem que ser PA, PG, PA. Então, PA, PG, PA, é a opção B. PG, PA e PG. Então, vamos para o exercício do número 10. Considera a seguinte progressão. Menos 40, menos 37, menos 34, menos 31, menos 28, menos 25. Qual é o termo geral da sucessão? Termo geral, primeiro precisamos do primeiro termo, que é igual a menos 40. Depois precisamos da razão. Então, a razão, vamos fazer este menos este. Menos 37 menos 40 é igual a 3. Menos 34 menos 37 é igual a 3. Menos 31 menos 34 também é igual a 3. Então, significa que daqui até aqui faltam 3. Daqui até aqui 3. Daqui até aqui 3. Então, tem a razão 3. Então, sendo a razão 3, é uma PA, né? Então, o termo geral de uma PA é dada pela fórmula n-1 vezes a razão. Então, a n vai ser igual, o primeiro termo é menos 40, mais n-1 vezes a razão, que é 3. Este 3 multiplica o primeiro, multiplica com o segundo. Então, fica a n igual a menos 40, mais 3 vezes o n, fica 3n. 3 vezes o menos 1 fica menos 3. Então, calcula, esses dois são semelhantes. Então, fica o an igual a 3n, menos 40 menos 3 fica menos 43. Então, é só ver onde tem essa alternativa aqui. Então, essa alternativa está na opção A. Então, já batemos a primeira parte, vamos para a segunda parte. Número 11. Numa progressão aritmética, o primeiro termo é 6 e a razão é 4. Então, temos o A1 igual a 6, temos aqui a razão sendo igual a 4. Qual é a soma dos 20 primeiros termos? Então, temos o n sendo igual a 20. Então, a soma de 20 termos vai ser igual a A1 mais... bom, vou dar a fórmula geral. É igual a A1 mais o AN vezes n sobre o 2. Esta aqui é a fórmula para calcular a soma de n termos de uma PA. Então, veja que na fórmula temos o AN, precisamos do AN. O AN é dada pela fórmula A1 mais o n menos 1 vezes a razão. Então, fica o AN sendo igual, o primeiro termo é 6, mais o n, já sabemos, é 20. Fica 20 menos o n temos, é 20. 20 menos 1 vezes a razão, que é 4. Então, fica AN igual a 6 mais 19. Isto dá 19 vezes 4, dá 76. 76. Então, fica o AN igual a 76, fica 82. Então, temos aqui o 82. Então, a soma de n termo vai ser igual ao A1 é 6 mais 82 vezes o 20 sobre 2. Então, fica a soma de n termo sendo igual a 6 mais 82, fica 88 vezes o 20 sobre 2. Então, podemos simplificar este com este. 20 dividido por 2 dá 10. Então, vamos ficar com a soma de 20 termos sendo igual a 88 vezes o 10, né? Estamos a simplificar este com este. Então, dividido por 2 aqui dá 10, dividido por 2 dá 1. Então, 88 vezes 10 fica 800
e 80. Então a alternativa correta é a alternativa B. Vamos para o número 12. Quais são os primeiros termos, os 4 primeiros termos da progressão geométrica do termo geral? O n igual a 2 vezes menos 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Então aqui vamos calcular os primeiros termos, precisamos dos primeiros 4 termos. Então é muito bem simples. No lugar de n, se substituir, colocar o 1. Para o segundo termo vai colocar 2, para o terceiro termo coloca 3, para o quarto termo coloca 4. Então vai ficar 2 vezes menos 1 sobre 2 elevado a... Colocando 1 fica 1 menos 1, que dá 0. Então qualquer número elevado a 0 dá 1. Então significa que aqui vai ser igual a 1. Então fica este 2 vezes 1 fica igual a 2. Já temos o primeiro termo. O segundo termo é só colocar o 2 aqui. Então fica menos 1 sobre 2 elevado... Colocando 2 fica 2 menos 1. 2 menos 1 fica 1. Então qualquer número elevado a 1 é igual a esse mesmo número. Então vamos ter 2 vezes o menos 1 sobre 2. Simplifica este com este. Fica igual a menos 1. Então, acho que essas coisas básicas, cálculo dessas continhas, você já sabe, né? Até 12º. Então, podemos muito bem simplificar os cálculos para ganharmos tempo. Então, aqui calculando o terceiro termo, onde tem n, coloca o 3. Então, vamos ter o menos 1 sobre 2. Fica 3 menos 1. Fica 2. Este 3 aqui. Então, fica 2. Então, aqui vai ser elevado a 2. Então, menos 1 elevado a 2 vai ser igual a 1. 2 elevado a este 2 vai ser igual a 2, a 4, né? Então, simplificando fica 2 aqui, então fica 1 sobre 2. Então, vamos para o quarto termo. O quarto termo vai ficar 2 vezes o menos 1 sobre 2 elevado. Aqui no n, colocando 4, vai ser 4 menos 1, fica 3. Então, aqui vai ser 2 vezes este 1 menos 1 elevado a 3 vai ser igual a menos 1, por ser ímpar, né? Depois, 2 elevado a 3 fica 8. Simplifica. Simplificando por 2 fica 4. Fica menos 1 sobre 4. É só ver onde tem esses termos. 2 menos 1, 1 sobre 2, menos 1 quarto. Então, temos o 2 menos 1, 1 sobre 2. Não, é aqui, opção C. Então, vamos para o número 13. Como classifica a monotonia, quanto à monotonia, a progressão geométrica do termo geral? O UN sendo igual a 3 vezes o menos 2 elevado a 2n menos 1. Então, para podermos saber se é crescente ou decrescente ou é constante, temos que calcular os primeiros 3 termos para vermos o comportamento. Então, vamos calcular o primeiro termo. Vai ficar 3 vezes, no lugar de n é só colocar o 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 menos 1. Então, aqui vai ser 3 vezes o menos 2. Aqui fica 2 menos 1, fica 1. Então, vai ficar menos 2 elevado a 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 3 fica menos 6. Vamos calcular o segundo termo. Vai ficar 3 vezes menos 2 elevado a 2 vezes 2 menos 1. Então, aqui vamos ter 2 elevado a menos 2. 2 vezes menos 2. Aqui vai ser 4 menos 1, fica 3. Menos 2 elevado a 3 dá menos 8. Menos 8 vezes o 3. Menos 8 vezes 3 fica menos 24. Então, o que é que está a acontecer? Está a decrescer. Menos 6, depois de menos 6 é maior que esta aqui. Então, está a decrescer. Para confirmar, vamos calcular o terceiro termo. Então, fica menos 2. Colocando 3 aqui, vai ser 6. 6 menos 1 fica 5. Menos 2 elevado a 5 é igual a 32. A menos 32. Então, mantemos o 3 vezes 32. Então, aqui vamos ter 96. Menos 96. Então, a sucessão está cada vez mais a ter números menores. Então, é decrescente. A alternativa correta
é a alternativa B. Então, vamos para o número 14. Para a progressão geométrica dos 6, 18, 54, qual é a soma dos 10 primeiros termos? Então, já disseram que é uma progressão geométrica. Então, o primeiro termo é igual a 2, a razão é este dividido por este dá 3. Este dividido por este dá 3, este dividido por este dá 3. Então, a razão é 3. Então, a soma de termos de uma progressão geométrica é dada pela fórmula A1 vezes 1 menos a razão elevado a n sobre 1 menos a razão. Esta aqui é a fórmula. Então, a soma de quantos termos aqui? Serão 10 termos. Então, n é igual a 10. Então, a soma de 10 termos vai ser igual. O primeiro termo é 2 vezes 1 menos a razão é 3 elevado a 10. Isto sobre 1 menos o 2 da razão. 1 menos 3, assim que é da razão. Então, a soma de 10 termos vai ser igual a 2 vezes 1 menos 10 elevado a 3 é igual a 59.049, né? Isto sobre 1 menos 3, fica menos 2. Então, pode simplificar este menos 2, este 2 com este aqui. Vai ficar menos 1 aqui. Então, a soma de 10 termos vai ser igual a 1 menos 59.049 vai ser menos 59.048. Isto sobre menos 1 por causa do sinal. Então, menos dividido por menos dá sinal positivo. Então, vai ser igual aqui a 59.048 unidades. Então, vamos ver qual é a alternativa correta. É a alternativa C. Está muito bem representado na alternativa C. Bom, vamos para o exercício número 15. Numa sucessão tem 4 termos. Os 3 primeiros formam uma PG de razão 2 e os 3 últimos formam uma PA de razão 4. Então, temos o primeiro, temos o segundo, temos o terceiro, temos o quarto. Os primeiros 3 é uma PA. E os 3 últimos formam uma PG. Não, isso. Os 3 primeiros formam uma PG. Então, os primeiros é uma PG. O último é uma PA. Né? É uma PG de razão 2. E aqui é uma PA de razão 4. Então, vamos lá ver quais são esses elementos. Então, vamos lá calcular as razões, né, de cada progressão. Sendo uma PA os primeiros 3, significa que este tem que ter a mesma razão. Então, este dividido por este dá 2, este dividido por este dá 2. Então, cumpre. Os primeiros 3 é uma PG. Vamos ver se cumpre com a condição de PA. Agora, para verificar se é uma PA conforme a condição que deve ser, tem que ter razão 4. Serão os 3 últimos, então pega-se o segundo, o terceiro e o quarto. Então, vamos fazer este menos este. Este menos este dá menos 4. Enquanto aqui disseram que tem que ser 4, então não é este aqui. Depois, vamos para este aqui. Analisando este aqui, os primeiros termos têm que ter a razão 2. Este menos este não dá 2. Ou seja, este dividido por este não dá 2, então descarta-se. Este dividido por este também não dá 2, descarta-se. Este dividido por este dá 2. Este dividido por este dá 2. Então, cumpre-se com a condição de uma PG. Depois, vamos ver se o segundo, o terceiro e o quarto cumpre a condição de PA. Tem que fazer este menos este dá 4, cumpre. Este menos este dá 4, também cumpre. Então, a alternativa correta é esta aqui. Depois, vamos a um exercício super simples. Era só refletir um pouquinho isso. Não havia ciência. Depois, vamos para o número 16. Observe os gráficos f de x, h de x e g de x a seguir. Qual das funções tem o limite em x igual a 2? Bom, nós sabemos que uma função
f de x, ou sei lá, seja qual for a função, o x tem o limite no ponto igual a. Se os limites laterais forem iguais, então significa que o limite lateral de x quando tende à esquerda de a, de f de x, tem que ser igual ao limite de x quando tende à direita de f de x. Então, se esses dois limites laterais forem iguais, então existe limite da função no ponto A é igual ao valor desses limites aqui, da igualdade dos limites. Então, significa que aqui em cada gráfico vamos calcular os limites laterais quando o x tende para 2, conforme como vê aqui, o x em x2. Então, aqui vamos analisar este gráfico primeiro. O ponto em destaque é este 2 aqui. Então, significa que vamos calcular o limite esquerdo. O limite esquerdo significa que vamos aproximar do 2 pela esquerda. Subentendo que você já sabe calcular os limites laterais, né? Então, calculando, se aproximando deste 2 aqui, pela esquerda, então o gráfico em destaque é este aqui. O gráfico em destaque é este aqui, que vai até, assumindo esses valores, vai até menos infinito. Então, significa que o limite lateral esquerdo é igual a menos infinito. Limite de f de x, quando x tende a 2 à esquerda, é igual a menos infinito. Agora, quando se aproxima deste 2, vindo pela direita, o gráfico em estudo, o ramo do gráfico é este aqui. Este ramo aqui, veja que vai crescendo, vai até, está a assumir cada vez mais esses valores do y. Então, significa que vai até mais infinito. Então, o limite de x quando tende a 2 à direita de f de x é igual a mais infinito. Agora, como os limites laterais são diferentes, então significa que não existe o limite de x quando tende a 2 da função f de x. Simples quanto isso. Então, vamos analisar este gráfico aqui. Então, o ponto em destaque é este 2. Se aproximando deste 2 pela esquerda, o ramo do gráfico em destaque é este aqui, que termina aqui nessa bola. Nesta bola aqui assume o valor do y1, então significa que o limite de x quando tende à esquerda de 2 de h de x vai ser igual a 1, porque este gráfico aqui termina aqui no valor do y1. Depois vamos calcular o limite lateral direito. O limite de h de x pela direita, quando x tende à direita de 2. Então, significa se aproximar de 2 pela direita. Quando o x se aproxima daqui pela direita, o gráfico em destaque é este aqui. Este gráfico aqui também vem, termina neste ponto, onde o valor do y é 2. Então, significa que o limite lateral direito é igual a 2. Então, veja que os limites laterais são diferentes. Quando os limites laterais são diferentes, não vai existir o limite da função h de x no ponto exatamente 2. Só existe quando os limites laterais forem iguais. Então, vamos para o terceiro gráfico. Então, o terceiro gráfico, se aproximando vou organizar bem isto aqui. Ok, se aproximando do ponto em destaque este 2. Se aproximando de 2 pela esquerda, o gráfico, se aproximando do gráfico em destaque é este aqui. Este gráfico se aproxima deste ponto aqui. Este ponto aqui, o seu y é igual a 1. Então, significa que o limite de x quando tende à esquerda de menos 1 de gg de x vai ser igual a 1. Depois, quando calcula o limite lateral direito, quando o gráfico, o x se aproxima de 2 pela direita, o gráfico, o ramo do gráfico em destaque é este aqui, que vem até aqui, em que o y também é 1. Então, significa que o limite de x quando tende à direita de gg de x também é igual a 1. Então, veja que os limites laterais são iguais. Quando os limites laterais forem iguais, significa que existe o limite da função no ponto 2 de h de x, que é igual ao valor
dos limites laterais. Então significa que é igual a 1. Então significa que o gráfico que tem o limite em x igual a 2 é este gráfico aqui. Que a opção correta é a opção D. Pois vamos para o número 17. A função g de x, definido em x mais 5, diferente de menos 1, se o x diferente de menos 1 e 5, se o x for igual a menos 1. Tem o limite em x igual a menos 1. Muito bem. Então aqui pretendem saber se tem o limite da função em x igual a 1. Agora, aqui o que tem que perceber é que aqui onde 5, se o x for igual a menos 1, então significa que o valor da função, o f de 5 é igual a menos 1. Então aqui precisamos de saber qual é o limite de x quando tende à esquerda de menos 1 da função g de x e qual é o limite de x quando tende à direita da função de f de x. Agora, aqui sabemos que quando é maior ou menor é limite lateral direito, quando é menor ou menor igual também é limite lateral direito. Então, aqui é a condição de diferente. Então, vamos traçar uma reta. Aqui temos o extremo menos 1. Então, significa que a função tem que ser diferente deste ponto. Então, ser diferente significa que assume este lado e assume este lado aqui. É na condição aqui onde vem diferente. Então, isso significa que para o limite lateral deste lado aqui é o limite lateral direito, deste lado é o limite lateral esquerdo. Então, significa que tanto para o limite lateral esquerdo, assim como para o limite lateral direito, vamos usar essa expressão aqui para calcular os seus limites. Então, vamos ter o limite de x quando tende à esquerda de menos 1, de x mais 5, vai ser igual. Então, no lugar de x, vamos substituir com menos 1. Substituindo com menos 1, fica menos 1 mais 5, fica igual a 4. Então, o limite lateral esquerdo é igual a 4. Depois, vamos calcular o limite lateral direito. X quando tende a menos 1 pela direita. Então, tem x mais 5. Substituindo, é a direita aqui. Substituindo com menos 1, isto vai ser igual a 4. Então, significa que os limites laterais são iguais. Sendo iguais, significa que existe o valor de limite de f de x tendido a 1 de g de x. Existe. É igual a 4. Agora, esses limites laterais. Então, vamos ver qual é a alternativa correta aqui. Diz que não tem limite. Não tem, porque os limites laterais são diferentes. Mentira. Os limites laterais existem, é igual a 4. Sim, porque os limites laterais são iguais, é igual a 4. A alternativa correta é aqui. Então podemos poupar tempo não olharmos noutras opções, por questões do tempo. Então temos o número 18. Então vamos para o campo dos limites. Qual é o valor do limite? Então tem aqui a função limite de x quando tende à esquerda de 2, de 3x menos 2x ao quadrado. Então aqui onde tem x é só substituir com 2. Então vamos ter o limite de x quando tende a 2, né, à esquerda de 2. Então aqui vamos substituir com 2, fica 3 vezes 2, menos 2 vezes 2 ao quadrado. Então não precisa escrever isto aqui. Isto aqui é para mostrar que ele é limite lateral esquerdo só. Não significa que tem que colocar aqui o sinal, não. Então aqui vai ser igual 3 vezes 2 fica 6, então vai ser o limite de 6. Vou deixar o prefixo limite para poupar o tempo. Menos, então aqui vai ficar 4 vezes 2 dá 8. Então 6 menos 8 fica menos 2. Então o limite é igual a menos 2. Então a alternativa correta é esta aqui. Então depois vamos para o número 19. Limite de x quando tende a 5 de x ao quadrado menos 5x sobre x ao quadrado menos 2x menos o 15. Então vamos substituir com 5. Substituindo com 5 vai ser 25
menos, aqui substituindo com 5 também fica 25 menos 25 dá 0. Então, sobre, aqui substituindo com 5 também fica 0. Então, temos indeterminação de 0 sobre 0. Quando temos indeterminação de 0 sobre 0, podemos derivar, que estaremos a usar a regra de L'Hospital, ou podemos fatorizar, mas é simples, né? Fatorizar, ou seja, até é simples derivar, mas já há casos em que você não tenha aprendido derivada, mas acho que até esse nível aqui você já aprendeu. Quando se prepara para o exame da admissão, já aprendeu derivada. Exame da 12ª sequer já aprendeu derivada. Então, aqui é só colocarmos o maior fator, o menor fator, que é o x de fora. Colocando o x de fora, vamos ficar aqui, é x ao quadrado, vai ficar o único x. Menos, aqui colocando de fora o x fica 5. Então, sobre... Então, aqui para fatorizar é x ao quadrado menos 2x menos 15. É só igualar a 0. Estou aqui. Achar x1 e x2. x1 e x2 são dois valores que ao multiplicar aí 15 ao somar 2. Então, temos o 5 e o 3. Ao multiplicar esses valores é 15. Ao somar tem que ser igual a 2 positivo. Para ser igual a 2 positivo, o menor tem que ser negativo. Então, este, quando passa para cá, vai ter esta forma 5 menos 5x mais 3. Este, quando passa para cá, vai ter o sinal negativo. Então, vai ser x menos o 5. Quando passa para outro membro, muda do sinal. Então, ao invés de escrever x ao quadrado menos 2x menos 5, vamos fatorizar ou colocar x mais 3 e x menos 5. Então, fica x menos mais 3 e x menos 5. Então, simplifica este com este. Então, vai ficar o limite de x quando tende a 5, de x sobre x mais 3. Então, onde tem x, eu substituo com 3. Com 5 é o valor da tendência. Então, vai ter aqui o 5. Aqui, colocando 5, fica 8. 5 sobre 8. Este aqui é o resultado. Está muito bem representado na opção A. Então, vamos para o número 20. Limite de x quando tende ao infinito de 4x ao quadrado mais x mais 1 sobre 1 menos 2x ao quadrado. Então, substituindo com infinito aqui vamos ter infinito, substituindo com infinito também vamos ter infinito. Temos indeterminação de infinito sobre infinito. Bom, indeterminação de infinito sobre infinito é só considerar os termos de maior grau, que é este termo aqui e este termo aqui, para podermos simplificar. Então, fica o limite de x quando tende ao infinito de 4x ao quadrado sobre menos 2x ao quadrado. Simples quanto isso. Simplifica este com este. Depois simplifica este 2. Simplifica 4 por 2. Simplifica aqui por 2. Aqui fica 2. Aqui fica menos 1. Então, isto fica igual a menos 2. Este é o resultado. O limite com indeterminação de infinito sobre infinito é só considerar os termos de maior grau e manda passear esses outros elementos e ganhar o tempo. Então, a opção correta aqui é a opção C. Já batemos a metade, que é o 20. Até agora ainda não subscreveu, por favor, não faça isso. Subscreva aqui no canal, porque já batemos a metade. Você está a curtir aqui os conteúdos, não põe like e partilha. E precisa de comentar se está a gostar do vídeo ou não. Então comenta aí, enquanto isso eu vou estando aqui a beber uma aguinha. Só para molhar a garganta. Então vamos lá bater a segunda parte, que é o número 21. Qual é o valor do limite de x quando tende a mais infinito de raiz de x mais 3 menos raiz do x? Então, o primeiro passo aqui é exatamente substituir com o mais infinito, né? Substituindo com mais infinito, aqui vamos ter mais infinito mais 3 dá mais infinito, raiz quadrada de mais infinito dá mais infinito. Então, vamos ter aqui o infinito. Depois, colocando o infinito aqui, vamos ter mais infinito, raiz quadrada de mais infinito é igual a mais infinito. Então, vai ficar infinito menos infinito. Esta indeterminação de infinito menos infinito é preciso usar o conjugado. Quando se tem o limite na forma A mais B, então significa que deve multiplicar com A menos B. Se estiver na forma A menos B, o seu conjugado é A mais B. E conjugado de A mais B é A menos B. Então significa que para levantar este limite aqui
de x tendido para mais infinito de raiz de x mais 3 menos raiz de x. Vamos multiplicar pelo seu conjugado. O conjugado tem que ter sinal positivo aqui. Então vai ser raiz de x mais 3 mais raiz de x. Isto sobre. Como multiplicamos com o conjugado, devemos dividir também com o conjugado. Super simples. Então aqui estamos diante do caso notável, né? Diferença do quadrado. Quando temos a ao quadrado menos b ao quadrado, isto é igual a mais b, a menos b. São casos notáveis. Então vai ficar aqui o limite de x quando tende a mais infinito. Então vai ser este primeiro elemento mais 3 ao quadrado menos o segundo elemento x também ao quadrado. Isto sobre raiz de x mais 3 mais raiz de x. Simplifica aqui, simplifica com este. Simplifica este, simplifica com este. Então fica-se com o limite de x quando tende a mais infinito. Então aqui vai ficar x mais 3 menos, aqui fica o x sobre raiz de x mais 3 mais raiz de x. Esses dois são simétricos. Simplifica, simplifica. Então vai ficar o limite de x quando tende a mais infinito de 3 sobre raiz de infinito mais 3 mais x mais 3 mais raiz de x. Então aqui onde tem x é questão de substituir com mais infinito para ver qual é o resultado. Então substituindo com mais infinito vamos ter infinito mais 3 dá mais infinito. Raiz quadrada de mais infinito dá infinito. Depois aqui vamos ter este lado aqui dá infinito, dá mais infinito. Raiz de mais infinito, raiz quadrada de mais infinito é igual a mais infinito. Mais infinito, mais infinito, mais infinito, mais infinito é igual a mais infinito. Então aqui vamos ter mais infinito. Então 3 dividido por mais infinito é igual a exatamente a zero. Então significa que isto tende para zero. Qualquer número sendo dividido por um infinito é igual a zero. Nos limites, isto dá zero. Então aqui o resultado é igual muito bem a zero, que é a alternativa C. Então já terminamos a segunda parte. Vamos bater de uma forma rápida a terceira parte. Vamos bater a terceira parte. Então, a terceira parte, o vídeo já vai para 1 hora. Então, vamos tentar ser mais dinâmico aqui, que não quero vos despachar. Então, temos, observe os gráficos f de x, g de x, h de x, que se segue e responde às questões 22 e 23. Então, 22, qual dos gráficos representa uma função contínua R? Então, R, né? R mais. Significa que é de 0 até mais infinito. Então, é a partir daqui até mais infinito, ou a partir daqui até mais infinito, e a partir daqui até mais infinito. Então, está mais que claro, uma função é contínua se não apresenta interrupções. Veja que este gráfico aqui, a partir de 0, vai assim suavemente. Não tem nenhuma interrupção aqui, né? Não tem nenhuma interrupção. Então, este gráfico aqui é se contínua de 0 a mais infinito. Não tem nenhuma interrupção. Veja que este gráfico aqui vem, depois chega aqui, não é definido porque é uma bola aberta aqui e continua. Então, este ponto é o ponto de interrupção. Então, a função neste ponto não é contínua. Este gráfico aqui também vem, chega neste ponto aqui. Então, aqui é a interrupção. Daqui até aqui, a função é contínua, mas pretende-se de 0 a mais infinito. Então, de 0 a mais infinito, temos aqui este ponto onde a função não está definida. Neste ponto onde a função não está definida, é descontínua a função neste ponto. Então, sendo descontínua, significa que tem um ponto aqui de descontinuidade. Então, logo, tendo um ponto de descontinuidade, a função não é contínua exatamente neste ponto. Então, tem interrupção. O único gráfico sem nenhuma interrupção, este gráfico é apenas f de x, que é a opção C. Depois vamos para o número 23. Quais são, respectivamente, em x, os pontos de descontinuidade para f de x, g de x e h de x? Bom, este gráfico não tem nenhum ponto de descontinuidade, não tem nenhuma interrupção, é o que conforme estávamos a dizer. Este gráfico aqui tem interrupção aqui, a função não é descontínua neste ponto, x igual a 2, a função. Este ponto aqui tem interrupção, tem uma bola aberta aqui. Quando tem uma bola aberta, significa que é o ponto onde a função não é contínua.
não sendo contínua, é descontínua. Então é descontínua neste ponto aqui, em x igual a 1. E aqui não existe o ponto de descontinuidade. Então, a alternativa correta não existe x em 2 e x igual a 1, que é a opção B. Então, vamos para o número 24. Considera as funções f de x igual a 1 sobre x menos 3 e g de x, que é igual a x ao quadrado menos 3, e h de x, que é igual a raiz de 1 mais x, e de x, que é igual exatamente a 3 sobre h menos 9, assim que é x menos 2. Muito bem. Então, qual é o par de funções contínuas x igual a 2, x igual a menos 3? Então, um par significa que aqui existem duas funções contínuas, neste ponto aqui, e duas funções não contínuas. Então, sendo duas funções, 2 é quando são duas coisas, são pares. Então, quero saber quais são essas funções. Um par de função em que continua neste ponto. Muito bom. Vai ser contínua neste ponto se a função existe neste ponto. Então, é só calcular f de 3 para ver se existe neste ponto, de menos 3, assim que é. Então fica menos 3 vai ser igual a 1 sobre menos 9. Então a função existe neste ponto, é igual a menos 3. Então esta função f é contínua neste ponto. Depois vamos para a função h. Então h de menos 3 vai ser igual a x menos 3, x ao quadrado, vamos colocar aqui o ponto em destaque, que é menos 3 vai ser igual a menos 9. Então, menos 9 existe sim. Então, significa que a função g de x é contínua em x igual a menos 3. Então, vamos lá ver h de x. Temos a resposta sim, que são essas duas funções, f de x e h de x, as primeiras duas funções. Mas vamos lá testar para ver o que é que está a acontecer ou o que é que vai acontecer com essas outras funções. Então, h de menos 3, vamos ter raiz de 1 menos 3, então vai ser raiz de menos 2. Raiz de menos 2 não existe, raiz quadrada do número negativo, então isto não existe. Quando o índice é par, não existe, então significa que a função é descontínua neste ponto aqui, não existe a função. Então vamos testar, verificar neste caso a função i. 3, que é igual a 3 menos 9 menos 3 ao quadrado, então isto fica 3 menos 3 sobre, aqui vamos ter 9, menos 3 ao quadrado dá 9, então fica 9, então vai ser igual a 3 sobre o 0, 9 menos 9 é 0, 3 sobre 0 é que igual, 3 sobre 0 é igual exatamente ao valor que não existe, 0 não divide nenhum número, então significa que essas duas últimas funções são descontínuas neste ponto, essas duas funções f de x e h de x são contínuas exatamente no ponto x igual a menos 3. Então, aqui é a opção A. Então, vamos para número 25. Uma função é contínua num intervalo AB. Intervalo AB fechado. Então, contido no domínio da função, se e só se for contínua em todos os pontos interiores do intervalo. Muito bem, então, se uma função é contínua num ponto A e num ponto B, então se eu continuar neste intervalo, então significa que eu continuo à direita, à esquerda e eu continuo à direita, simples quanto isso. Então vamos lá ver a alternativa correta. Eu continuo à direita de A e à esquerda de B. Eu continuo à direita de A e continuo à esquerda de B. Então a direita de A é este ponto aqui, este lado é no interior, este lado à direita de A e a esquerda é deste lado. Eu continuo neste intervalo. Então a alternativa correta é exatamente o ponto A. Então, para pouparmos o tempo, podemos não nos dar o trabalho de analisar outras opções, tendo em conta já temos a alternativa correta. Considere o gráfico da função abaixo. Para que pontos do gráfico a função não tem derivada? Bom, é importante entender que a função não tem derivada ou não é derivável nos pontos de picos ou bicos. Não é derivável nos pontos de pico ou bicos. Quais são esses pontos? São pontos com este formato, este ponto já assim, ou nos cantos, né? Assim, nesses pontos aqui.
Então chama-se pontos de pico ou pontos de bico. Então, nesses pontos aqui a função não é derivável. Não é derivável nesses pontos e também não é derivável nos pontos de descontinuidade. Nos pontos de descontinuidade. Então, nos pontos de descontinuidade são pontos onde a função não existe. Então, vamos lá. Nos pontos de bico temos este primeiro ponto. A função não é. Aqui é o ponto de pico. Então, não é derivável. Aqui temos outro ponto de pico. Este ponto é de pico e também não está definida a função por ser uma bola aberta. É um ponto descontínuo. Aqui é um ponto de descontinuidade. E aqui também é no pico, o bico, e também ao mesmo tempo é um ponto de descontinuidade, porque o ponto aqui não está pintado. Aqui está pintado, então significa que está definido, mas por ser o ponto de pico, também não é derivável. Então a função não é derivável em x igual a 1, em x igual a 2 e também em x igual a 3, que é a alternativa C. Então o que precisa saber é exatamente este pequeno resumo, que não é derivável ou não possui derivada nos pontos de pico, o bico e os pontos de descontinuidade. Simples quanto isso. Vamos para o próximo exercício, que qual é a derivada da função em x igual a 3, em x igual a 1? Bom, esta função, conforme vês, é uma função dividida em ramos. Se o x for menor que 1, e 3x menos 1 se o x for maior ou igual a 1, em x igual a 1. Então, esta função possui a derivada em x igual a 1 se as derivadas laterais forem iguais. A esquerda de 1 for igual à derivada da função à direita. Então, as derivadas laterais devem ser iguais para que a função seja derivável neste ponto. Isso acontece quando a função está representada em ramos. Então, aqui onde tem menor, significa que calcula-se derivada lateral esquerdo. Aqui onde é maior, calcula-se derivada lateral direito. Então, a derivada da função, quando x tende à esquerda de 1, vai ser igual, é dada pela esta função aqui. É 4 derivada menos 2x também é derivada. Então, a derivada de 4 é 0, que é uma constante, menos derivada de 2x é 2. Então, 2 menos 0 menos 2 fica menos o 2. Estou a simplificar porque aqui já tem vídeo sobre cálculo de derivadas, derivadas básicas. Então, se tem essas dificuldades, pode recorrer àquelas aulas ali. Então, é derivada de uma constante, é 0. Derivada de 2x deriva a parte da variável. A derivada da variável é 1. Então, fica 1 vezes 2. Isto fica igual a 2. Então, até 0 menos 2 fica igual a menos 2. Então, vamos para a derivada lateral direito. Então, vamos ter este ramo aqui da função. Então, fica 3x, deriva e deriva aqui. Então, a derivada de 3x deriva a parte da variável, que vai resultar em 1. 1 vezes 3 fica 3. Então, temos 3 menos derivada de uma constante, de qualquer número é 0. Então, fica 3 menos 0, isto dá 3. Então, como as derivadas laterais são diferentes, significa que não existe a derivada da função no ponto 1, porque as derivadas laterais as derivadas laterais são diferentes. Simples quanto isso. Então, menos 2 aqui não existe. A alternativa correta é exatamente aqui. Então, vamos para o 28. O valor da derivada da função g de x é igual a menos x ao quadrado, em x igual a 2. Então, em x igual a 2 é menos 4. Geometricamente significa que, então, aqui tem que esboçar o gráfico desta função g de x. Tem o eixo x, aqui tem o eixo y. Agora, aqui trata-se de uma função quadrática, né? Com cavidade voltada para baixo, por sinal negativo. Então, é o gráfico com essa característica. Então, disse que em x igual a 2, então, tem a sua correspondência em y igual a 4. Então, tem uma reta aqui. Então, é só interpretarmos para vermos qual é a alternativa correta. Opção A
a reta que passa pelo ponto de abscissa 2 tem o declive menos 4. A reta que passa pelo ponto X tem o declive 4. Muito bem, a reta que passa por este ponto aqui tem o declive 4. Isso é verdade. Tangente a curva G de X no ponto da abscissa 2 tem o declive 4. Ok, esta reta é tangente porque interseta no único ponto. Então significa que a primeira opção está correta, mas está incompleta. Então a segunda opção está mais que correta, né? Então é tangente significa que interseta em um único ponto. É tangente quando interseta em um único ponto. Então esta resposta está correta e completa. Então, a alternativa correta é esta aqui. Mas vamos lá ver o que é que está escrito na opção C. Secante a curva. Então, secante significa que essa reta aqui interseta em 2 pontos. É secante quando interseta em 2 pontos, enquanto isso não é verdade. Aqui só interseta em um único ponto. Então, aqui a reta normal, a curva no ponto da abscissa 2 tem o declive 4. Isso não é verdade. Então, vamos para o número 29. O enunciado do teorema da derivabilidade de continuidade diz que, muito bem, então aqui tem vídeo que explica muito bem sobre isso, que toda função, teoria de derivabilidade, toda função coderivada num ponto é contínua nesse ponto. Muito bem, isso é verdade. Toda função que é derivada neste ponto é contínua nesse ponto. Mas a recíproca não é verdade. A função pode ser contínua, a função quando é derivável em um certo ponto, é sempre contínua em esse exatamente ponto. Mas nem sempre que é contínua nesse ponto é derivável nesse ponto. Então, por isso eu dizer que a recíproca não é sempre verdade. Então, vamos para a opção B. Toda função contínua num ponto tem derivada nesse ponto. Não é verdade. Isto aqui não é verdade. A recíproca não é válida. Toda função com derivada finita num ponto é contínua nesse ponto. Derivada finita. Então, essa resposta está super correta por ser completa. Enquanto aqui está meio incompleta. Então, a alternativa correta é exatamente esta aqui. Toda função com derivada finita num ponto é finita também nesse ponto. A alternativa correta é esta aqui. A alternativa correta é esta aqui. Então, vamos para o número 30. Qual é a primeira derivada da função f de x é igual a 2x elevado a 3 mais 3x ao quadrado menos 7. Então, a derivada desta função é derivar em parcela. Essa parte deriva esta parte. Então, a derivada desta função aqui, quando se tem x elevado a n, a derivada desta função aqui, baixa-se o n. Depois x, n retira uma unidade. Esta aqui é a fórmula para funções polinomiais. Então, significa que a derivada desta parte aqui vai decrescer o 3. Então, tem 2, vai manter o 3. Então, desce o 3x, depois diminui uma unidade, que é n menos 1. Então, vai ser 3 menos 1, vai ser igual a 2. Mas, mesma coisa aqui também. Fica 3 vezes o 2 decresce, ou seja, desce, fica x. Agora, aqui é x, é 2 menos 1, vai ser 1. Então, não há necessidade de escrever quando é 1. Menos derivada de qualquer número é sempre 0. Então, aqui vai ser igual a 0. Então, esta derivada vai ser aqui 6x ao quadrado mais 6x. Então, tem a alternativa correta aqui? Não tem. Então, eles evidenciaram o menor fator, que é 6x. Então, colocando em evidência o 6x, aqui vai ficar somente um único x, porque o x está fora e um dos x também está fora. Mas aqui, tirando o 6x, fica 1. Então, esta aqui é a alternativa correta. Vamos lá ver onde é que tem a alternativa correta, opção D. Então, é assim como se calcula essas derivadas básicas. Não há ciência, não há grande coisa. Derivadas são super simples. Então, estamos já a bater a última parte. Então, temos aqui o 31. Qual é a primeira derivada da função f de x é igual a 1 menos x sobre x mais 2. Então, aqui temos divisão de funções. Tem a função do numerador e a função do denominador. Quando se tem a função g de x sobre f de x derivada, então isto vai ser igual. Copia a primeira função vezes a segunda função, né?
Então, aqui, depois subtrai, copia de novo a primeira função vezes a segunda função, que é f de x. Então, aqui deriva a primeira função, aqui mantém a primeira, deriva a segunda. Isto sobre a função g de x, a função do denominador eleva ao quadrado. Esta aqui é a fórmula para derivar o quociente de funções. Tem um vídeo aqui no canal que explica muito bem sobre isso. Então, significa que vamos copiar a primeira função, que é 1 menos x, que vamos derivar, depois vamos manter a segunda, x mais 2. É o que a fórmula nos diz. Deriva a primeira função, mantém a segunda, depois menos. Aqui escrevemos a primeira função como está e derivamos a segunda função. Isto sobre a segunda função ao quadrado, que é denominador. Isto eleva ao quadrado. Depois fica a derivada desta função vai ser igual. A derivada da constante é 0 menos derivada de uma variável, que da letra, neste caso, é sempre igual a 1. Então temos 0 menos 1 multiplicado aqui mantém x mais 2 menos, aqui mantém 1 menos x, a constante, ou seja, a variável, a derivada é 1, a derivada da constante é 0. Então isto sobre x mais 2 ao quadrado. Então aqui vai ser igual, 0 menos 1 fica menos 1, x mais 2 menos 1 menos x multiplicado por 1 sobre o x mais 2 ao quadrado. Então, este multiplica com este multiplica com este. Então, este multiplicando com este vai ficar menos 1 vezes o x, fica menos o x. Menos 1 vezes menos 2 vai ficar menos o 2. Depois, menos 1 vezes o sinal positivo que está aqui fica menos 1. Menos 1 vezes menos x vai ficar mais x, né? Tendo em conta que o 1 é neutro, é igual a essa mesma função sobre o x mais 2 ao quadrado. Veja que esses dois aqui são simétricos, né? Então, significa que aqui fica menos 2 menos 1 fica menos 3 sobre o x mais 2, isto ao quadrado. Então, vamos lá ver qual é a alternativa correta. Este resultado está muito bem representado na alternativa A. Opção A, menos 3. Menos 3, já temos o exercício número 32. Então, 32 é f de x igual a e elevado a x vezes x mais 1. Então, aqui temos o produto de funções. Quando se tem produto de funções, tem a sua forma específica de derivar. Quando tem f de x vezes g de x vezes f de x. Veja que tem esta função, que é a primeira e a segunda função. Então, aqui é só copiar as duas funções, f de x, g de x vezes f de x, depois mais, aqui já não usa menos, é mais. Depois, copia de novo as duas funções, vezes f de x. Então, aqui deriva-se a primeira função, aqui deriva a segunda função. Simples quanto isso. Simples quanto isso. Então, significa que a derivada da função f de x vai ser igual, deriva esta função, depois mantém a função, a segunda função, depois mais, mantém a primeira função e deriva a segunda função. Então, aqui estamos diante de uma função exponencial com base e, né? A função exponencial com base e, quando se tem e elevado a n, a derivada desta função é igual a n derivada vezes e elevado ao próprio n. Esta aqui é a fórmula, deriva, baixa a potência e deriva a potência. Então, significa que o expoente x, vamos derivar o expoente, depois vamos manter e elevado a x, depois aqui mantém x mais 1, isto mais, aqui vamos manter e de x. Aqui é só derivar o x, que é 1, derivada de 1, deriva aqui, fica 0, é uma constante, derivada de um número é 0. Então, a derivada da variável é 1. 1 vezes e é igual a e elevado a x, mantém aqui esta função, mas aqui vai ser e elevado a x, 1 mais 0 fica 1. Então, vamos colocar em evidência o fator comum. O fator comum é este aqui,
e este aqui. Então vamos colocar a evidência, colocando evidência, colocar de fora, né? Uma linguagem formal. Então, colocando de fora é elevado a x, então aqui vai ficar x mais 1. Aqui, tirando e elevado a x, colocar de fora vai ficar somente 1, então fica mais 1. Então fica e elevado a x, isto somando são semelhantes, pode somar, fica 2. Então, este aqui é o resultado. Vamos lá ver a alternativa correta. É a alternativa A, B. Depois vamos para o número 33. Qual é a primeira derivada da função? Então, f de x igual a raiz de x menos 3. Agora, precisa de compreender como se deriva funções irracionais. É muito bem simples. Funções irracionais, quando tem a função f de x igual a raiz de n, raiz de u, né? U de índice n. A sua derivada deriva-se o argumento, que é o radicando. Então, deriva o argumento sobre este n aqui, o índice. Depois, vezes, aqui mantém o n. Depois, fica u elevado a n menos 1. Então, significa que no índice retira uma unidade na função. Então, significa que a derivada desta função vai ser igual. Então, deriva-se o argumento, que é o radicando, que é x menos 3 derivada. Sobre o radicando raiz quadrada, significa que o índice daqui é 2. Então, coloca 2 aqui, depois raiz da própria função, do radicando, que é x menos 3. Então, o índice sendo 2, coloca 2 menos 1. Então, aqui vamos ter a função derivada f de x sendo igual. Então, aqui deriva a variável, que dá 1, menos deriva a constante, que é 0, sobre 2 raiz de manter a própria função, que é x menos 3 elevado a 2 menos 1, dá 1. Então, vai ser igual a essa própria função. Então, aqui é só questão de calcular esses 2, vai ficar 1 sobre 2 raiz de x menos o 3. Então, é só ver onde está essa alternativa. Essa alternativa está representada na opção C. Então, vamos para o número 34. Número 34. Qual é a segunda derivada da função f de x igual a e elevado a x menos 5? Então, já sabe como se deriva uma função exponencial com base e. É só derivar o expoente, que f de x vai ser igual a x menos 5 derivada e manter a própria função. Então, derivada daqui é 1, derivada daqui é 0. Então, fica 1 menos 0, que dá 1. 1 vezes esta função vai ser igual a essa mesma função. Então, fica igual a e elevado a x menos 5, como sendo a primeira derivada. Depois, deriva pela segunda. Então, o que você tem que perceber é que esta função, ao derivar, vai ser sempre igual à mesma função. Então, significa que derivado de novo, sendo segunda derivada, vai ser igual à derivada do expoente vezes manter a função. Então, isto aqui dá 1, a derivada de tudo. Aqui é 0, aqui é 1. 1 menos 0 dá 1. Vezes esta função vai ser igual à própria função. Então, significa que é igual à própria função, a segunda derivada. Então, o resultado é a opção B. Então, depois vamos para o número 35. Dada a função h de x sendo igual a x elevado a 3 menos 6x ao quadrado. E responda às questões 35, 36 e 37. Muito bem. Quais são os pontos críticos? Bom, os pontos críticos da função são os zeros da primeira derivada da função. Então, vamos derivar esta função. A derivada desta função vai ser igual. Então, aqui é só baixar o 3, depois retirar uma unidade. Então, fica 3x ao quadrado, menos, aqui é só baixar também o 2. Então, fica 2x, retira uma unidade, fica 1. Então, aqui vai ser, esta derivada vai ser igual a 3x ao quadrado menos 12x.
Então, queremos o zero, é só igualar a zero a esta função. Fica 3x ao quadrado menos 12x igual a zero. Então, vamos colocar em evidência o menor fator aqui. Vamos lá colocar em evidência o x. Colocando em evidência o x, aqui fica 3x menos 12. Isto igual a zero. Então, regra do anulamento do produto, igualar esta parcela a zero, igualar também esta parcela a zero. Então, fica x igual a zero. Ou 3x menos 12 também é igual a zero. Então, fica x igual a zero. Ou, isolando o x aqui, passa 12 para cá. Então, fica x igual a 12. Está multiplicado quando o x, quando o 3 divide, fica... Quando o x e o 3 passa para o segundo membro, vai dividir. Então, vai ficar x igual a 0 ou x igual a 4. Aqui simplifiquei um pouco. É uma equação linear. Eu entendo que você já sabe calcular. Então, esses aqui são os pontos críticos, que são os zeros da primeira derivada da função, 0 e 4. Então, 0 e 4 está na opção A. Pois vamos para quais são, respectivamente, os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, temos que fazer uma tabela com os pontos críticos. Então, a tabela com os pontos críticos, vamos ter a tabela aqui com o valor do x. Aqui vamos ter o primeiro zero, aqui é de menos infinito até o primeiro zero, que é o próprio zero. Depois, aqui vamos ter de 0 até 4. Então, vamos ter o intervalo de 0 até 4. Depois, vamos ter aqui o 4. Depois, vamos ter de 0 até mais, de 4 até mais infinito. Então, aqui elabora-se uma tabela com essa característica. Então, aqui é a primeira derivada da função. Aqui é a própria função. Para podermos saber se é a função, não é derivada. Se a função é crescente ou é decrescente. Então, para poder fazer essa análise aqui, é necessário escolher o número que está dentro deste intervalo. Substituir no resultado da função derivada, né? Posso escolher menos 1. Então, escolhendo menos 1, vamos ter 3 vezes menos 1 ao quadrado menos 12 vezes menos 1. Então, vamos lá ver o que é que vai acontecer aqui. Então, vai ser menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 3, dá 3. Depois, menos vezes menos dá mais. 12 vezes 1 dá 12. Isto fica 15. 15 tem sinal positivo. Então, significa que aqui vai ser positivo. Então, colocando o zero, aqui vamos ter exatamente o zero, porque trata-se de zero da função, né, dessa derivada. Depois, escolhe só o número que está dentro deste intervalo, de 0 a 4. Podemos escolher um 1. Escolhendo 1 aqui, vamos ter 3 vezes 1 ao quadrado menos 12 vezes 1. Então, isto dá 1 vezes 3, dá 3 menos 12 vezes 1, fica 12. Isto fica igual a menos 9. Menos 9 tem sinal negativo, então significa que aqui a função é negativo. Muito bem, agora aqui substituindo com 4 aqui vai ter exatamente o zero, porque é zero dessa função aqui. Depois aqui coloca, escolhe o número que está dentro deste intervalo, podemos escolher o 5. Escolhendo o 5 nesta função, vamos ter 3 vezes 5 ao quadrado menos 12 vezes o 5. Então, aqui vamos ter 25. 25 vezes 3 fica 75. 75 menos, aqui vai ficar 12 vezes 5 dá 60. Então, vamos ter aqui o 20. Vamos lá. Escolhemos que número aqui? Escolhemos o 5, dá 25. 25 vezes 3 fica 75. Então, ok, fica 25, muito bem.
Não, fica 15. Exatamente. 15 é positivo, então aqui coloca o sinal positivo. Então vamos preencher aqui na função. Quando a derivada da função for positiva, significa que a função cresce. Aqui significa que na função f, temos que substituir com zero. A função f é essa função inicial. H de x, x elevado a 3 menos 6x ao quadrado. Esta função não quer antes de derivar. Então, substituindo com zero aqui, vamos ter 0 ao cubo menos 6x, menos 6 vezes 0 ao cubo ao quadrado dá zero. Isto, por ser zero aqui vai ser, vamos ter zero. Agora aqui, como o sinal é negativo, a função decresce. Então aqui vamos substituir com 4 na função inicial, com este 4 aqui. Vamos ver qual é o valor que vai dar. Então fica h de 4 vai ser igual a 4 ao cubo menos 6 vezes 4 ao quadrado. Então isto vai ser igual a 64 menos, isto dá 16 vezes 4, né? Vezes 6. Então 16 vezes 6, né? Então isto fica 36, aqui fica 6 e fica 96. 96, depois 64 menos 96 dá 32, negativo, menos 32. Então aqui fica igual a menos 32. Agora, aqui como a função derivada é positiva, significa que a função cresce. Então podemos muito bem já interpretar para podermos responder a questão número 36. Então a questão número 36 diz: para x maior que 0 ou x maior que 4, a função é crescente. X maior que 0, onde é que é? Este intervalo é maior que 0. E x maior que 4 também neste intervalo. Diz que é crescente. Então aqui não é crescente, não é verdade. Aqui decresce, aqui é crescente. Então podemos descartar logo a priori essa opção. Para x menor que 0 ou x maior que 4, a função é crescente. Para x menor que 0 e x maior que 4, a função é crescente. Vamos lá. X menor que 0 é neste intervalo aqui. Este intervalo é menor que 0, a função está a crescer, é verdade? E x maior que 4 é neste intervalo aqui. É neste intervalo e a função está a crescer, é verdade. Então, a opção B, até essa parte aqui, está correta. Então, vamos ver essa outra parte. Para x menor, 0 menor que x e menor que 4 é decrescente. Então, significa que de 0 a 4 é decrescente. O intervalo de 0 a 4 é este intervalo aqui, a função é decrescente. Isso é verdade. Então, está correto. Então, a opção a alternativa correta é a opção B. Depois vamos para o número 37. 37, o que é que diz? Quais são, respectivamente, os pontos máximos e mínimos da função? Bom, esta função, veja aqui, está a crescer. Quando chega aqui, muda. Neste zero aqui, muda, está a decrescer. Quando chega aqui, muda também para crescer. Então, este ponto aqui chama-se ponto máximo. Este ponto chama-se o ponto mínimo. Então, o ponto máximo é composto por x e y. Então, este ponto aqui, o x é este aqui, o y é este valor aqui. Então, é 0 e 0. Então, aqui também vai ter este ponto como mínimo, este ponto aqui como o mínimo do x. Então, a x vai ser 4, o y é menos 32. Então, vamos lá ver a alternativa correta. 0 e 4 menos 32 é a opção A. Então já está. Então vamos para o número 37. 37. Como classificar respectivamente os pontos x, os pontos 2, 4, 3, 0, 1, 2, 0, 0, de f de x. O gráfico é este aqui. Então o primeiro ponto, vamos pegar o primeiro ponto, que é o ponto 2, quando x é 2, y é 4. X é 2, y é 4. Este ponto aqui. Este ponto aqui chama-se o ponto máximo, o ponto máximo do gráfico. Então, vamos ter aqui o primeiro ponto é máximo. Depois,
x3, y0, x3, este ponto aqui. Este ponto é o mínimo do gráfico, este aqui. É no fim, é o ponto mínimo. Então, vamos ter máximo, depois mínimo. Depois vamos para o ponto 1 e 2. O x é 1 e y2, este ponto aqui. Você precisa de entender que este ponto aqui, o gráfico vem assim aqui nos meios. Aqui a função está a tomar a posição de crescer, quando já está para chegar no fim, já começa a decrescer. Então este ponto aqui no meio chama-se o ponto de inflexão. Este ponto aqui. Então temos aqui o ponto de inflexão. Depois vamos para o ponto 00. O ponto 00 é aqui. É no início. O início também é no ponto mínimo. Então tem aqui o mínimo. Então a alternativa correta é onde tem máximo, mínimo, ponto de inflexão e mínimo. Qual é essa alternativa? Máximo, mínimo, ponto de inflexão. É a alternativa C. Então depois vamos para... Já estamos quase no fim, o vídeo está a ser tão longo, mas eu precisava explicar passo a passo. Temos o exercício 39. Qual é o sinal da primeira derivada de f de x nos intervalos? Então, a primeira derivada da função... Qual é o sinal da primeira derivada da função? Então, você precisa entender que a primeira derivada da função tem a ver com a monotonia da função. Quando a função f de x for crescente, significa que a primeira derivada da função ela é positiva. E se a função f de x for decrescente, então implica que a primeira derivada da função vai ser negativa. Simples quanto isso. Quando a função cresce, a função ela é positiva. Quando a função decresce, a derivada da função fica negativa. Então vamos lá ver aqui. Vamos lá ver, o gráfico é este aqui. Então, o primeiro intervalo é no intervalo de 2 até 3. 2 até 3 é neste intervalo. O ramo da função é este ramo aqui. Este ramo aqui, a função decresce. Decrescendo significa que a função ela é negativa. Então, o primeiro intervalo é negativo. Depois vamos para o segundo intervalo, que é este intervalo aqui. Que é este intervalo aqui. De 1 até 2. De 1 até 2 é neste intervalo aqui. O gráfico, o ramo do gráfico é este aqui, que está a crescer. Estando a crescer significa que a primeira derivada é positiva. Depois temos o último intervalo, que é de 0, este intervalo aqui, de 0 até 1. Então, de 0 até 1 é neste intervalo no gráfico. Daqui até aqui, a função está aqui. Vai crescer. Então, é positivo. Então, a alternativa correta é onde tem negativo, positivo, positivo. Então, qual é essa alternativa? Negativo, positivo, positivo. É esta aqui. É a opção D. É a opção D. Depois vamos para o último exercício, que é um exercício do número 40. Já estamos no 40, ainda não subscreveu, senhora? Não faça isso. Subscreva aqui no canal, aqui, porque terá mais novidade, apesar de que este exame é antigo, mas eu achei necessário mesmo deixar aqui a correção, né, para poder ajudar para quem tem dificuldade, mas outros exames, as correções já estão aqui. Refere 2023, refere 2022 e 23, 22, né? 21 ainda também. Então, vamos para o número 40. Qual é o sinal da segunda derivada da função? Muito bem, a segunda derivada da função tem a ver com a concavidade da função. Quando a função f de x é côncavo para cima, significa que a segunda derivada da função ela é positiva. E quando a função for côncava para baixo, significa que a derivada da função é negativa. O sinal da segunda derivada é negativo. Então, vamos lá verificar este gráfico aqui. Este gráfico aqui eu vou escrever. O gráfico está assim.
está assim o gráfico. Então até aqui tem o ponto 2, aqui o ponto 3, o 2 faz correspondência com 4, né? Depois tem este ponto aqui, que é 1, que faz correspondência com 2. Depois tem este ponto aqui. Então vamos lá compreender. O primeiro intervalo aqui é 1 até 2. Este intervalo aqui. É este intervalo aqui. É 1 até 2. Agora, 1 até 2 é neste intervalo aqui. 1 até 2, presta muita atenção. O gráfico está assim. Então, essa parte está voltada para que lado? Para baixo ou para cima? Está voltado para baixo, está meio tapado, isto aqui está a ver, está voltado para baixo. Então significa que o sinal da segunda derivada neste intervalo é negativo. Depois vamos para o intervalo de 0 até 1. De 0 até 1 é daqui até aqui. Neste intervalo, veja lá o sentido assim. Essa parte está voltada para cima, esta aqui. Está voltada para cima. Então significa que aqui o sinal é positivo. Depois vamos para o último intervalo, que é de 2 até 3. 2 até 3 é este intervalo. Então o ramo do gráfico é este aqui. Então essa parte está voltada para baixo, este aqui. Então significa que é negativo. Então a alternativa correta onde tem negativo, positivo, negativo. Negativo, positivo e negativo. É a opção B. Então, por hoje é tudo. Se gostou do vídeo, ainda não subscreveu, subscreva, ativa o sininho de notificação e deixa qualquer coisa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, escreva. Se não gostou, também escreva. Se há alguma sugestão, também escreva. Isso engrandece o canal. Até mais.